Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Quem é vivo sempre aparece. E eu apareci. Todo mundo erra. Quem aqui não erra, né? Quem aqui nunca errou em 2025? Bom, gente, como vocês podem ver no título, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da noite, porque eu estava com muita vontade de gravar esse vídeo e hoje eu vou gravar ele. Eu acabei de chegar da academia, né? Já troquei de roupa e eu tenho bastante coisa pra fazer. Hoje a minha rotina, ela tá bem cheia de coisa pra fazer. O senhor, aliás, deve até me agradecer, né? Porque se não fosse por mim, você estava até agora lá